Aleluia. Irmãos, é bom estarmos na casa do nosso Deus. Eu sempre digo isso e sempre vou repetir que é um prazer todas as vezes que eu me reúno com vocês para juntos adorarmos ao nome de Jesus. Amém? Quem está no culto essa noite? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios. E você já sabe do que se trata. Para quem não encontrou, a Léo já está rindo ali para mim. Você já sabe do que se trata porque é um texto conhecidíssimo, né, Léo? Está projetado ali. Quero pedir aos meninos que me ajudem. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Do 11 até o 18. E nós vamos conversar um pouco a respeito sobre a armadura de Deus. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Tenho certeza que todo mundo que eu estou vendo aqui, nossos irmãos estão com a gente essa noite. Deus abençoe. Sejam bem-vindos junto com a gente. Está nos assistindo de casa. Preciso dizer, né, irmãos? Minha esposa e o Theo está assistindo a live, acompanhando o culto. Está ali com o vovô e a vovó. Quero mandar também um abraço para a Bruna e o Henrique, que estão em Vitória. Nossa pastora também, que está em Vitória, cuidando da Bia. Irmãos, quando forem orar, inclua nas suas orações a Bia, que está passando por um quadro de enfermidade, mas nós já cremos que o Senhor já entrou com providência, amém? Assim como também a vida do Henrique. Deus abençoe, meu irmão, obrigado. E todos aqueles irmãos que, porventura, estiverem enfermos e não ter chegado ao nosso conhecimento, que o Senhor te alcance e te abençoe essa noite, em nome de Jesus, amém? Encontraram aí, irmãos, Efésios 6? Esse texto já foi lido, relido, pregado, repregado, destrinchado, esmiuçado, cantado, recitado, e cá estamos novamente para falar dele. Apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 até 18, o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, diga Shalom, resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, diga Shalom, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E a Shalom diz glória a Deus pela sua palavra, amém. Nem preciso dizer a vocês, ou preciso dizer porque me propus a isso essa noite, que o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 18, é um chamado, é um convite, não se convida para a guerra, é uma convocação para a batalha espiritual, é uma convocação para a guerra. Nós temos que entender a respeito desse texto, principalmente isso, que nós, o povo de Deus, estamos diariamente, dia após dia, em guerra. Diga, estamos em guerra. Gostei da animação. Vamos lá, estamos em guerra.
E essa guerra é uma guerra espiritual. É um convite, é um chamado do apóstolo Paulo. É por isso que ele dá uma ordem no imperativo. Está ali a professora Léo, que vai nos ajudar nessa noite. Ele começa com um chamado, com uma ordenança, e antes de mais nada, ele não diz, oi, tudo bem? Ele não diz, e aí, como é que vocês estão? Não, ele, como se ele bradasse escrevendo a sua carta, Aurino, e ele diz, eu imagino que quem está lendo a carta arregala os olhos, toma um susto e diz, calma, Paulo, não vai tomar nem uma xícara de café, não é verdade? Não vai trazer nenhum aperitivo, não. Dada a urgência dessa convocação, quem está comigo, diga glória a Deus. Dada a urgência desse chamado, dada a seriedade desse convite, Paulo escreve, revesti-vos, não da metade, não de alguns aparatos, não de alguns atributos, não. O convite é para que nós nos revistamos por completo, porque senão o apóstolo Paulo, eu quero que você entenda isso nessa noite, nos diria, revesti-vos de algum dos atributos da armadura de Deus, revesti-vos de alguns dos aparatos da armadura de Deus, não, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É como se Paulo, escrevendo para os Efésios naquele dia e para nós hoje, estivéssemos nos dizendo, para entrar nessa guerra só serve se for por completo. Pela metade não vai, não adianta você se vestir até a cintura, ou da cintura para baixo, ou só da cintura para cima. O convite de Paulo é revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se eu faltar para com a vestimenta que eu preciso estar, entenda, eu não estou falando de roupa, eu estou falando de armadura, eu estou falando com você de batalha espiritual. Se eu coloco a couraça e não coloco o capacete, uma parte de mim vai estar desprotegida. Se eu ponho o capacete e não ponho o resto da armadura, todo o meu corpo está desprotegido. Entenda nessa noite, o Senhor está nos alertando que para entrarmos em batalha espiritual, para entrarmos em guerra espiritual, precisamos estar revestidos por completo. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. O Senhor nos trouxe aqui essa noite porque Ele quer nos revestir por inteiro. Ele só nos aceita por inteiro. Ele não nos quer pela metade. Bendito seja Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ora, então quer dizer que nós temos um inimigo definido, nós temos um inimigo pré-ordenado, e esse inimigo é o diabo, é Satanás. Há pessoas que não gostam nem de falar no nome dele, não é verdade? Mas nós temos um inimigo e nós já entendemos essa noite pelas palavras do apóstolo Paulo que esse nosso inimigo é espiritual. É por isso que escrevendo ele vai dizer que não é contra o sangue, nem contra a carne que nós temos que lutar. Estou no 12 para quem quiser acompanhar. Mas contra os principados, potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, querido, está falando de espiritualidade. Há em um tempo que nós queremos humanizar tudo, em um tempo que nós queremos trazer tudo para o nosso campo humano, e nós esquecemos que há um mundo espiritual que nos cerca, e eu preciso abrir os seus olhos nessa noite e te dizer, o mundo espiritual é real, coisas acontecem no mundo espiritual, e nós precisamos pedir dia após dia que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos entender e ver
as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Amém, irmãos? Então vamos lá. Portanto, 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais fazer o quê? Resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos dar uma paradinha aqui no 13, só um minuto, porque eu quero falar com vocês sobre resistência e sobre o dia mau, e também sobre ficar firme, porque é importante. Ora, resistir ao diabo e ele... Quem está nos dizendo isso? A palavra de Deus. Resistência, resistência. Sabe o que acontece quando nós nos deparamos com a batalha espiritual, com a guerra espiritual? O nosso reflexo, né? O primeiro efeito que nos ocorre é... Como diz alguns pregadores, eu vou falar, Jesus... Pular fora. Eu, Moá, como diz minha mãe, eu vou encarar essa situação, vou nada. Vou entrar de peito aberto e vou nada. Deixa para outro. Liga para a pastora, né? Assim que a gente faz. É a Bíblia que está nos dizendo resistir ao diabo. E olha que engraçado, porque a Bíblia manda a gente fugir da nossa carne, não é? Manda a gente fugir da nossa carne, mas ao diabo nós precisamos resistir, porque nós temos que entender que Jesus, mediante a Satanás, Jesus já nos fez mais do que vencedores. Eu quero alguém que pega essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Cadê você? Onde tem alguém que é mais que vencedor pelo sangue de Jesus? E se ele já nos fez vencedores, se ele já venceu o diabo, nós precisamos resistir, porque em Cristo nós temos a certeza da vitória. Bendito seja Deus. Tem alguém que está entendendo isso aqui essa noite? Para que possais resistir. Então essa carta, além de uma convocação para a guerra, é um chamado à resistência. Não é tempo de nós fugirmos, é tempo de nós encararmos o nosso inimigo espiritual de frente a frente. É tempo de nós pedirmos coragem e intrepidez a Deus, para que nós possamos vencer o nosso inimigo através da resistência, com a certeza da vitória que Cristo já nos deu na cruz. Aleluia, aleluia. Resistir quando? Entenderam resistir? Amém. Entendemos resistir? Resistir quando? No dia. E para a gente resistir no dia mau, nós precisamos começar a entender e a aceitar que o dia mau vai chegar. Desculpa se eu te decepcionei. Eu achei que você ia dar um glória agora. Irmãos, o dia mau vai chegar. Não foi uma nem duas vezes que as Sagradas Escrituras nos alertaram sobre a chegada do dia mau. E o dia mau chega porque chegou na vida de Abraão. O dia mau chega porque chegou na vida de Isaac, chegou na vida de Jacó, chegou na vida de Moisés, chegou na vida de Elias, chegou na vida de Jesus. Quem sou eu e quem é você para querer viver de rosas? Está na hora da gente entender e aceitar que o dia mau vai chegar, e só quando a gente compreender isso, a gente vai perceber que nós podemos vencê-lo. Amém? Estou te assustando. Vai melhorar, calma aí que você vai dar glória daqui para o final. O dia mau sempre chega, querido. E quando o dia mau chegar, nós precisamos estar firmes, como nos alertou o apóstolo Paulo. E sobre o dia mau eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, que a palavra já nos alertava para a chegada desse dia. Efésios 5,16, a própria carta de Paulo aos Efésios, um capítulo antes diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Paulo está falando naquela fase da igreja de dias maus. Imagina você hoje. 2 Timóteo 3,1, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão os tempos
Quem é bom de Bíblia? Os tempos trabalhosos, tempos difíceis, dias maus. Iago, mas você só está nas cartas e no Novo Testamento. Eu te levo lá em Eclesiastes 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que sobrevenham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer: não tenho neles contentamento. Então a gente vai parar de querer chutar o balde, em nome de Jesus, a partir de hoje. Quando as coisas apertarem, a gente vai parar de querer falar: eu vou largar isso de mão, eu vou deixar, esse negócio de ser crente parece que não é para mim. Para com isso, irmãos. A Bíblia já nos dizia: o dia mau vai chegar. E quando esse dia mau chegar, nós precisamos estar. Cutuca alguém aí, pelo amor de Deus, e fala assim: fica firme. Fica firme. Firma no golpe, como diz lá na roça, né, Demar? Então o dia mau, ele chega, ele é inevitável, mas nós, servos e servas de Deus, entendemos que nesse dia mau nós temos promessa de vitória através da resistência, uma vez que nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus. Diga glória a Deus para ficar bonito no corte. Aleluia! Glória a Deus! Tá rindo, né? E aí, irmãos, sobre essa armadura, tendo entendido resistir, tendo entendido de amar e tendo entendido ficar firmes, sobre a armadura de Deus, nós entendemos que a armadura que Deus nos oferece é a mesma armadura a qual Ele se protege. Que isso, Iago? E eu te provo na palavra. O livro de Isaías vai dizer, Isaías 59, 17, se você quiser abrir: ele vestiu a couraça como a couraça da justiça, e o capacete da salvação estava sobre a sua cabeça. Está na hora de nós lutarmos com as armas que Deus nos dá. E aí eu vou lembrar de um menininho chamado Davi, que era treinado numa arminha chamada alforge, ou aljava, ou funda, ou seta, chame como você preferir. Fato é que quando esse menino Davi, não estou fugindo do tema não, entenda o que eu vou pintar para você essa noite, viaja comigo nesse texto. Quando esse menininho chamado Davi vai levar comida para os irmãos no campo de batalha, a mando de seu pai Jessé, ele encontra um gigante filisteu. Você conhece essa história? O gigante vai estar afrontando o exército israelita escondido atrás dos arbustos e da montanha, e ele gritava e dizia: aonde tem alguém para lutar contra mim? Será que Israel não tem homem o suficiente para enfrentar um gigante filisteu? Aí Davi, percebendo aquela situação, percebendo que o exército de seu povo estava sendo envergonhado e por consequência o nome do seu Deus estava sendo envergonhado, Davi, cheio de intrepidez, cheio de coragem, cheio da unção de Deus que ele já havia recebido, e são essas coisas que Deus irá derramar sobre as nossas vidas hoje por meio dessa palavra. Você crê nisso? Aleluia! Davi diz: eu vou. Resumindo para você, quando Davi diz eu vou, alguns vão ficar com o pé atrás, alguns, para não dizer todos vão ficar com o pé atrás. Davi, você é pastor de ovelha, você mal maneja o seu alforje, como é que você vai vencer esse gigante? E Davi, antes de dizer para ele aquela célebre frase, eu tenho certeza que ele já tinha assentado no coração dele: ele vai vir contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ele em nome do Deus dos exércitos de Israel, e hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. O nome disso é certeza de vitória no meio da batalha. Irmãos, quer um segredo para vencer a batalha espiritual? É entrar tendo a certeza que você sairá dela vencedor. Continuando
aceitam com muita dificuldade a entrada do menininho Davi, do rapaz Davi, do jovem Davi na guerra, mas o rei Saul antes vai dizer para ele: ei, Davi, você não pode ir assim de cara limpa, só com essa arminha que Deus já te deu, essas pedras que Deus já te deu, isso que você tem nas mãos, que o próprio Deus te entregou e que te treinou no campo. Não, Davi, pega aqui o meu escudo, pega aqui a minha armadura e vai lutar. Quando Davi veste a armadura, o que acontece? Ele não consegue, porque não cabe. Isso aqui é a Bíblia, tá, irmãos? Estamos no livro dos reis de Israel. E a armadura de Saul não serve em Davi. Tem alguém entendendo isso aqui, em nome de Jesus? É melhor a gente lutar com o alforje e as pedrinhas que Deus já colocou nas nossas mãos, do que com a armadura de Saul. Porque uma vez um poeta disse: a armadura de Saul não te promove, ela te paralisa, mas a armadura que Deus te dá, ou melhor, as armas que Deus te dá, elas te fazem avançar rumo à vitória. Bendito seja Deus. Estão entendendo isso aqui? Moral da história: Davi vai para a guerra, né? Com as pedrinhas e com o alforje ele lança, derruba o gigante cai por terra. A Bíblia diz que com o rosto em terra, com o rosto no pó, e com a espada do próprio gigante, Davi lhe corta a cabeça, e a vitória é do povo de Israel. Não adianta a gente querer lutar com as armas que Saul nos dá. Saul aqui representa o mundo, Saul aqui representa a força do nosso próprio braço, Saul aqui representa a nossa carne e o sangue nos nossos olhos, porque às vezes a gente fala: esse é irmão desse, eu sou crente, mas meu muque não é, né? Não é assim? Não que eu sou crente, mas eu tenho sangue no olho. Irmãos, não adianta nós queremos lutar com a força de nossos braços, muito menos com a armadura que Saul nos dá, uma vez que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Então Isaías vai dizer que o próprio Deus já se vestiu dessa armadura, então nós não precisamos ter receio em vesti-la. Uma vez revestidos da armadura de Deus, nós nos tornamos mais parecidos com E aí a gente vai atender o chamado do apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu. A armadura que Paulo descreve, vem comigo, é baseada na armadura típica de um soldado romano, os combatentes de elite do poder militar dominante naquela época. Paulo usava essas armas físicas como metáfora para descrever as diversas características e ações daqueles que permanecem firmes na batalha espiritual. Então eu quero destrinchar essa armadura com você nessa noite, porque se nós estivermos revestidos, é certeza de vitória, amém? Cinto da verdade, cingidos os vossos lombos com o cinto da verdade. Algumas traduções vão dizer o cinturão. O cinto da verdade representa a firmeza e a veracidade da palavra de Deus. Ele nos mantém firmes na verdade, nos protege contra as mentiras e enganos. Ao vestir o cinto da verdade, somos fortalecidos para resistir às falsas doutrinas e tudo que possa nos afastar da presença de Deus. Sabe o que é esse cinto? Esse cinto protegia a região da cintura do soldado. No final dele era colocado a bainha, da qual ele desempenharia a espada. Então, quando Paulo fala de cinto, Aurino, Paulo está falando de firmeza. E o crente precisa entrar na batalha espiritual firme, precisa entrar convicto, e a nossa convicção está firmada na palavra de Deus. Está vendo esse livro aqui? Esse livro não contém a palavra de Deus, esse livro é a palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso essa noite? E uma vez firmados nessa palavra da verdade, nós venceremos no mundo espiritual. João 17 vai dizer: santifica-os na
verdade. A tua palavra é a verdade. Se nós nos santificarmos, se nós nos dedicarmos a essa palavra, se nós estivermos convictos do que nós ouvimos aqui, do que nós lemos, do que nós aprendemos, nós estaremos firmes para resistir o dia mau. Diga glória a Deus. João 8,32 vai dizer: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então esse cinturão, ele vai nos libertar das mentiras que o diabo vive soprando no nosso ouvido, das mentiras maquiadas de verdade. E Paulo vai dizer que as ciladas dele não são mal preparadas, irmãos, são as astutas ciladas do diabo. Quer ver o que ele faz? Deus havia acabado de afirmar a santidade e a deidade de Jesus no ato do batismo de Jesus no Rio Jordão. Porque quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, o Filho está nas águas, a pomba sobrevoa sobre a sua cabeça, simbolizando o Espírito. O céu se abre e se brada uma voz: eis aí meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus está confirmando e reafirmando que Jesus é o Filho de Deus perante a multidão que via a cena estarrecida, entendendo que aquele ali era o Messias. Diga glória a Deus. E depois disso, Jesus vai ser conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto pelo diabo. E lá ele vai soprar falsas verdades no ouvido de Jesus, trazendo sempre uma indagação, tentando colocar dúvida. Irmãos, agora eu te pergunto, abre um parêntese para mim aqui. Se ele tentou enganar Jesus, o que ele não vai fazer comigo e com você? Se ele tentou maquiar a mentira, transformando em verdade, usando a palavra, olha por que nós precisamos estar preparados, cingidos com o cinto da verdade. Ora, nós temos a nossa médica aqui essa noite, que pode nos dizer que na região da nossa cintura e também do abdômen, possui órgãos essenciais para a nossa vitalidade, aonde o nosso inimigo está querendo nos atacar, irmãos. Amém ou não, tia Déia? Principalmente o rim. A tia Déia pregou sobre um outro órgão aqui um dia desse, que foi o pâncreas. Olha aí, irmãos, na nossa linha de cintura. E aí, voltando aqui ao texto, Jesus é conduzido pelo Espírito e Satanás começa a maquiar mentiras, transformando em falsas verdades por meio da palavra. E ele vai dizer: se você é o Filho de Deus, olha só, o que eu disse para você? Deus tinha acabado de confirmar que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E Satanás vai dizer: se és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E como que Jesus vai responder a ele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. Olha, Satanás, irmãos. Então essa mesma palavra que você ouve, que você conhece, que você replica, ele conhece, mas você tem algo que ele não tem. É a presença do Espírito Santo te revelando e te conduzindo através dessa palavra da verdade, te revelando o caminho rumo ao céu. Bendito seja Deus. Lança-te daí, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. E o Senhor Jesus não perde tempo e diz para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos estar cingidos na palavra da verdade. Aleluia. A couraça da justiça.
A couraça simboliza a justiça de Cristo, que nos cobre e nos protege. A vestir essa couraça espiritual, somos protegidos contra as acusações do inimigo, mantemos a nossa integridade moral e a justiça de Cristo passa a ser a nossa proteção contra as investidas malignas. Deus nos capacita a viver uma vida de retidão diante de Deus. Aleluia! A couraça da justiça era uma espécie de peitoral que protegia a região torácica do soldado romano. E Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É ou não verdade que nós precisamos estar cingidos dessa couraça? Romanos 5 vai dizer assim, 1, 2, 3 e 4. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a esperança e a experiência a esperança. Aleluia. Troquei, né? A tribulação é experiência e a experiência é esperança. Nosso coração, que a couraça simboliza a guarda da região torácica. E nós entendemos aqui que o nosso coração, espiritualmente falando, é a morada dos nossos sentimentos, é a morada das nossas emoções. O nosso emocional precisa estar guardado, por quê? Pela justiça de Deus. Uma vez que eu entendo que eu fui justificado por causa do sangue de Jesus que foi vertido na cruz, o meu coração está protegido das ciladas e das mentiras do inimigo. Diga, o meu coração. Não, querido, vai com força. O meu coração é morada do Espírito Santo. O meu coração está protegido, porque eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Para a gente seguir em frente, o sapato do Evangelho da Paz. Como eu disse semana passada, isso aqui eu não precisava nem aplicar, né, Léo? Os sapatos do Evangelho da Paz representam a prontidão para compartilhar as boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Eles simbolizam a nossa missão de propagar o Evangelho, trazendo paz e esperança aos corações. Ao estarmos preparados para espalhar a mensagem do amor de Deus, enfrentamos qualquer batalha espiritual com determinação e coragem. A pergunta que eu te faço é: está preparado? Está preparada? E eu te relembro da grande comissão, Marcos 16:15. E disse-lhes, ide. Irmãos, o ide é para quem? Pode falar alto. É para mim. É para nós. Jesus disse isso para os seus discípulos, para os seus seguidores. E uma vez que nós aceitamos ser discípulos de Jesus, onde tem alguém que é? Amém? Muita gente é, glória a Deus. Uma vez que nós aceitamos ser discípulos de Jesus, esse comissionamento é para nós. Isso não é um convite, como o chamado do apóstolo Paulo para a batalha espiritual também não é um convite, é uma convocação, é uma ordem dada no imperativo. Portanto, se vocês quiserem, não, portanto, quando você tiver não, portanto, no seu intervalo entre o trabalho e portanto, ide.
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide. E toda vez que eu vou, quando eu saio de casa, eu faço o quê? Eu boto meu sapato e vou. Antes de ir trabalhar, eu boto meu calçado e vou. Eu nunca saio, Léo, com meu pezinho desprotegido. Eu nunca saio, Piauí, com meu pezinho descalço, porque no meio da caminhada eu posso pisar no espinho, no meio da caminhada eu posso tropeçar em pedra, no meio da caminhada, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui essa noite? No meio da caminhada, o calor do sol pode queimar os seus pés, eu preciso estar calçado com o sapato do evangelho. O evangelho de Cristo prepara os nossos pés para ir. Tem aquela música do Marco Teles, né? Acreditar que o evangelho é ir e caminhar seguro, até sozinho. E não adianta a gente pensar que nessa ida para levar o evangelho a gente vai caminhar sempre acompanhado, que não vai. A maioria das vezes a gente vai sozinho mesmo, mas a gente não tem que deixar de ir. Bendito seja Deus. Então os nossos pés precisam estar calçados. É por isso também que a Bíblia vai dizer que a palavra é lâmpada e lâmpada ilumina, sim ou não? Luz também ilumina, sim ou não? Quero fazer você pensar essa noite. Então por que a palavra vai dizer lâmpada e luz? Lâmpada e luz, sendo que os dois fazem ali a mesma função. Lâmpada, porque de perto a lâmpada ilumina. Tem essa lâmpada aqui que está perto de mim, me iluminando. Quem está assistindo a live vai ver uma imagem bonitinha, vai ver uma imagem clara. Quando eu estou caminhando na escuridão e eu aciono uma lanterna, a lanterna funciona como lâmpada, e a lâmpada serve para os meus, e eu ilumino os meus pés para saber aonde eu estou. E a Bíblia está dizendo que a palavra é essa lâmpada. A palavra não deixa os teus pés vacilarem na caminhada do evangelho. A palavra é lâmpada para os teus pés e luz para o meu caminho. Essa luz, Léo, eu não tenho controle sobre ela, eu não consigo manejá-la, eu não consigo acendê-la, mas na escuridão da noite, quando eu estou com a lâmpada nos meus pés, tem uma luz iluminando sobre a minha cabeça, e essa luz é que abre os meus caminhos. A palavra que está aqui diante dos meus pés, ela foi proferida lá do alto, de onde está a luz que ilumina o nosso caminho nessa caminhada. Meu querido, a palavra de Deus é viva, eficaz, ilumina seus pés nas suas mãos, ilumina o seu caminho, porque sai da boca de Deus, que é o Pai das luzes. Bendito seja Deus. Estão entendendo isso aqui? Então, né? Amém. O escudo da fé. O escudo é a defesa contra as flechas inflamadas do maligno. O escudo da fé representa a confiança inabalável em Deus e nas suas promessas. Ele nos protege contra as investidas do inimigo, como flechas inflamadas de dúvida, de medo. Ao segurar firme o escudo da fé, somos capazes de apagar todas as setas do maligno e permanecer firmes em nossa caminhada espiritual. O escudo da Romanos 1,17 vai dizer que o justo, porque nós fomos justificados vestindo a couraça da justiça, e quem vestiu a couraça da justiça é justo, e o justo viverá Se eu me proteger com o escudo da fé na batalha espiritual, eu vou continuar vivo. Aleluia!
É Bíblia, irmãos, é por isso que eu amo a Bíblia. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Já assistiu o filme de guerra? Quando a flecha é lançada, você não sabe de onde ela está vindo, mas o escudo está pronto para te proteger. Assim a flecha inflamada do maligno, querido, você não sabe de onde ela vem, você não sabe de que lado ele vai te atacar. Ora ele ataca a sua saúde, ora ele ataca os seus filhos, ora ele ataca você achando que isso é carnal, e Deus nos alertando para o mundo espiritual. Ora ele te ataca no trabalho, e nós precisamos estar manejando o escudo da fé, porque o justo viverá da fé. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Isso é fé, irmãos. E está na hora da gente começar a clamar a Deus para que Ele aumente a nós. Está na hora da gente clamar a Deus para que Ele abra os nossos olhos espirituais e a gente comece a ver além daquilo que os nossos olhos podem ver. Capacete da salvação, guardando a mente com a esperança em Cristo. O capacete da salvação simboliza a segurança da nossa salvação em Jesus. O capacete protege a nossa mente contra os ataques do inimigo. Os pensamentos negativos vieram sobre a minha cabeça e agora? Minha salvação está em xeque, está em dúvida. Eu não sei se eu sou, eu não sei se eu não sou. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou. Como é que está a sua cabeça? Uma vez eu fiz uma pergunta numa classe de mais ou menos 35 jovens. E eu disse: quantos têm certeza da sua salvação? Metade levantou a mão, metade ficou de mão abaixada. E naquela oportunidade eu disse a eles: está na hora de a gente se preocupar com a nossa salvação. Nos dias maus que nós vivemos, nos tempos de batalha espiritual que nós vivemos, nós precisamos ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que você tem nessa noite, porque você foi lavado e remido por esse sangue. Aleluia! O capacete protege a cabeça do soldado, e é por isso que o apóstolo Paulo escolhe o capacete para falar de salvação. A sua mente precisa estar blindada em Deus, a sua mente precisa estar focada em Deus. A mente controla todo o restante do corpo, e o seu corpo não vai funcionar bem se sua mente não funcionar bem. Nós precisamos dessa certeza. Eu quero te convidar a um exercício de introspecção agora e começar a se perguntar: como é que está a minha mentalidade? Como é que está a minha cabeça? Aonde eu tenho firmado os meus pensamentos? Aonde eu tenho firmado a minha confiança? A minha mente está convicta do Deus que eu sirvo? É tempo da gente se preocupar com essas coisas. É tempo da gente começar a pensar nessas coisas. Para onde é que os meus pensamentos estão me levando? Será que eu tenho me deixado dominar pelas minhas preocupações? Será que eu tenho me deixado dominar pelas minhas próprias convicções? O que é que eu estou fazendo com a palavra que devia estar armazenada na minha mente para ela descer para o meu coração? É hora de nós colocarmos nas nossas cabeças o capacete da salvação. E aonde quer que a gente entre, em todo lugar que a gente chegue com certeza da nossa salvação em Cristo e a nossa mente está blindada. A gente chegue com certeza da nossa salvação em Cristo e a nossa cabeça está protegida. E o inimigo tenta entrar na nossa mente e não consegue, porque a nossa mente está cheia de certeza de salvação em Deus. Aleluia! Para terminar, diga glória a Deus.
a espada do Espírito, a palavra de Deus, como nossa ofensiva. Que até agora a gente falou de elementos de defesa, né? Agora a gente vai partir para o ataque, Léo. A espada do Espírito representa a palavra de Deus. Ela é a nossa arma ofensiva no combate espiritual, nos capacitando a resistir e a vencer as tentações do maligno. Quando conhecemos e aplicamos essa palavra na nossa vida, nós temos a espada do Espírito nas nossas mãos, estamos prontos para vencer qualquer e todo dia mal. Fica de pé, diga glória a Deus. Hebreus 4:12, eu quero terminar. Lucão, tem como você dar uma força? Hebreus 4:12 vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, vai nas juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é nos fortalecer na palavra de Deus. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é nos armar para a batalha espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus guardada na sua mente, no seu coração, te blinda para vencer o dia mal. Eu nem vou perguntar onde tem alguém que crê nessa palavra. Onde está você? Aonde está você que crê nessa palavra e que tem feito dessa palavra a fonte para a sua vida? Eu quero orar com você essa noite. E eu quero convidar o Espírito Santo essa noite, para que Ele nos revista, para que Ele nos encha, para que Ele coloque em nós os atributos da armadura de Deus. Uma vez que nós temos a certeza que o dia mal vem, ele vai vir, mas nós ficaremos firmes, 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 firmes. A firmeza em Deus, Aureliano. A esperança em Deus. A certeza de vitória em Deus. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Diminui uns 2 tons para mim, negão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. O que você faz? A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue, e das suas águas, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Você pode erguer uma das suas mãos e dizer: meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha.
Meus dons, cante Shalom. Meus dons e talentos são pra te servir. São teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver. Pai, esse é o seu povo, e nós entendemos a tua palavra essa noite, Deus. Nós entendemos que nós precisamos estar vestidos, revestidos da tua armadura. Nós entendemos nessa noite, ó Pai, que nós precisamos estar firmados na tua verdade, na palavra do teu evangelho. Nós entendemos, ó Pai, que nós precisamos abraçar a grande comissão que o Senhor nos deu e cumprir o ID. Nós entendemos essa noite, ó Pai, que nós precisamos estar, ó Deus, manuseando a tua palavra como o nosso escudo. Nós precisamos, ó Pai, ter a nossa cabeça protegida com a salvação que o Senhor já nos deu. Humildemente nós pedimos como povo do Senhor essa noite, nos ajuda, Espírito Santo, nos prepara para enfrentar e vencer o dia mau, nos ajuda, Espírito Santo, para resistirmos às astutas ciladas do diabo e ser conosco. A tua igreja te ama, Espírito Santo, a tua igreja clama a ti por misericórdia nessa noite e pedimos, ser conosco, ser conosco, ser conosco e nos dá a vitória em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Shalom. Brilha meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons mais preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa. Vai, Shalom. Até possa ver. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Mistura esse aplauso com glória a Deus e aleluia aí. Bendito seja Deus. Toma o seu assento por alguns minutos.